oxigenados, funções oxigenadas. Nós vamos ver várias funções que contêm a presença de oxigênio. Então, compostos oxigenados ou funções oxigenadas são aquelas que têm a presença do oxigênio. Então, nós temos álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter e éster. Tá? Essas 9 funções são as que nós vamos ver. Mas tem mais, tem anidridos, certo? Tem outras funções que não são tão trabalhadas assim, ou não são mais trabalhadas, digamos assim, tá? No nosso dia a dia, cobradas no Enem, beleza? Nós vamos ver, então, inicialmente, álcool, né? As funções alcoólicas, tá? Então, o álcool é uma função em que contém o grupo funcional hidroxila. Deixa eu só colocar um ponteirozinho para ficar melhor. Pronto, ó. O álcool ele vai ter a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. Primeiro, o que é hidroxila? A hidroxila é o OH, certo? O OH. A gente sabe que nós temos a água, que quando nós separamos o hidrogênio, né, da água, fica hidrogênio mais hidroxila. A hidroxila é justamente o OH, tá? Que tem carga negativa, é o OH menos. E o que é um carbono saturado? Carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Então, toda vez que você tiver um carbono saturado e nele ligado uma hidroxila, tá? A gente vai ter um álcool, a função alcoólica, certo? Nós temos algumas classificações para função alcoólica, né? O álcool ele pode ser monoálcool, diálcool ou poliálcool, tri ou poliálcool. O que é um monoálcool? Monoálcool é que só tem uma hidroxila, tá? Uma hidroxila, monoálcool. Duas hidroxilas, diálcool. 3 hidroxila, triálcool. Mas a partir de 3, aí quando tem 4, 5, 6, 7, a uma quantidade maior de hidroxila, a gente chama de poliálcool. Para não estar atribuindo, sempre que for aumentando uma hidroxila, um nome diferente. Então, geralmente, a gente trabalha com monoálcool quando tem uma hidroxila, diálcool quando tem duas, e poliálcool quando tem 3 ou mais hidroxilas, tá? Qualquer pergunta vocês me falam aí, tá? Lembra, eu não estou vendo o chat. Então, por gentileza, usem um microfone. Um outro tipo de classificação do álcool é quanto à posição onde essa hidroxila vai estar ligada, tá? Então, se a hidroxila estiver ligada a um álcool primário, o que é um álcool primário? O álcool primário é que só tem ligado a um carbono, né? É um carbono só tem ligado a um carbono, é um carbono primário. Então, o álcool primário é que está ligado a um carbono primário. O álcool secundário é que está ligado a um carbono secundário, é o carbono que está ligado a dois. O álcool terciário é uma hidroxila que está ligada a um carbono terciário. E o que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a 3. Tá? Essa classificação do carbono nós vimos anteriormente na hidrocarboneto, né? Que o hidrocarboneto ele pode ter carbono primário, secundário, terciário e quaternário. No nosso caso de álcool, nós só vamos ter até álcool terciário. Então, repetindo, álcool primário, hidroxila ligada a um carbono primário, que está ligado só a um. Álcool secundário, hidroxila ligada a um carbono secundário, que está ligado a 2 carbonos. Álcool terciário, hidroxila que está ligada a um carbono terciário, ou seja, que está ligado a 3. Certo? Então, a nomenclatura dos álcools. Como é que a gente vai nomear esses álcools? Nós temos 3 nomenclaturas, na verdade.
tá? Que depois eu vou mostrando a vocês. A primeira é o PAC, tá? Em que você tem prefixo mais infixo, né? Que é an, en, in, mais ol, porque a característica do álcool, anteriormente, o sufixo do hidrocarboneto era o, né? Era propano, metano, propeno, né? Butino, sempre terminava com o. No álcool, ele vai terminar com ol. É metanol, etanol, butanol, pentanol, certo? Então termina com ol. Essa é a nomenclatura oficial, né? Chamada de oficial e o PAC. Nós temos uma nomenclatura que nós vamos ver usual, tá? Por exemplo, álcool metílico, álcool propílico, álcool etílico, tá? E ainda tem uma nomenclatura que não é muito usada, que é chamada de nomenclatura de Kolbe, nomenclatura do carbinol, que nós vamos ver isso aí, tá? Então, a nomenclatura oficial dos álcools segue as mesmas regras dos hidrocarbonetos, né? A única diferença, como eu já falei, é que no final o sufixo termina com ol. Nós vamos ter, de uma maneira geral, álcool saturado e álcool insaturado. Qual a diferença? Álcool saturado é um álcool em que você vai ter todas as cadeias, todas as ligações vão ser simples. Álcool insaturado vai ser aquela que a insaturação, a dupla, a tripla, vai ter no composto. Só não vai estar ligado no carbono com o OH, tá? Então, um álcool saturado. A gente tem, vamos começar por monoálcool. Quer dizer que só tem uma hidroxila, né? Quando o álcool alifático, certo? O que é alifático? Cadeia aberta, né? Alifático, alicíclico, certo? Apresenta mais do que 2 átomos de carbono, indicados na posição OH, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima que contém a hidroxila. Antes a gente tinha a numeração com a extremidade mais próxima do radical ou da insaturação. Só que como agora a gente está trabalhando com outro grupo funcional, né, com a hidroxila, a prioridade agora é a gente vai numerar a partir da extremidade mais próxima da hidroxila, ok? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui esses dois compostos, ó. Então vocês estão vendo que esse composto, né, da esquerda, a hidroxila está mais para a direita do que para a esquerda, por isso que nós começamos a numerar a partir da direita, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Então vai ser 2-butanol, a gente vai ver essa nomenclatura depois, ou butan-2-ol, tá? Aqui nós temos um composto maior, tá? Um composto maior, em que, se você observar, eu tenho a hidroxila mais à esquerda, nesse caso, ó, 1, 2, 3, mais à esquerda. Por isso que eu comecei a numerar de lá. Se eu fosse pela direita, dava 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que dar prioridade à posição, certo? A posição em que a extremidade está mais próxima da hidroxila. Poliálcool. Nesses álcools, as posições da hidroxila são fornecidas pelos menores números possíveis, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho hidroxila à esquerda e uma à direita. Só que qual das duas está mais próxima à extremidade? Aqui está na esquerda. Por isso que eu comecei a numerar da esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, 4, butan, certo? Ó, 4, but. Só tem ligações simples. Certo? Esse diol é porque tem duas hidroxila, tá? O O é um complemento. Então, para não ficar butandiol,
Então, para não ficar butandiol, fica butanodiol. Ele pode ser, isso é a posição das hidroxilas, 1,3. Pode ser antes, 1,3-butanodiol, ou poderia ser butan, aí sim, traço, 1,3-diol, ou butano, traço, 1,3-diol. Mas isso a gente vai ver com calma mais na frente, tá? Estou só mostrando como é que acontece de forma geral. Álcools insaturados. O que é um álcool insaturado? Né? Ele vai ter o quê? Vai ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Porém, o que é que acontece? Nós temos uma dupla ou tripla ligação na cadeia, certo? Temos uma dupla ou tripla ligação na cadeia. Essa estrutura está meio desorganizada aqui, mas dá para entender do que é que eu estou falando, certo? Então, nesse caso aqui, esse álcool ele vai ser ramificado e vai ser insaturado, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre um dos principais álcool, né? Álcool da função alcoólica. É o etanol ou álcool etílico. Ó, etanol é o nome que nós vamos dar oficialmente, né? O álcool etílico é o nome usual, comumente conhecido. É usado em bebidas, tá? Produzido da fermentação a partir de cana-de-açúcar. Só que o álcool ele não é só produzido a partir da cana-de-açúcar. A gente tem aí a produção do álcool a partir da fermentação. Pode ser de cana-de-açúcar, de outras frutas quaisquer, certo? Todo o processo fermentativo vai gerar álcool. Até quando nós produzimos, por exemplo, um pão, a gente vai fazer uma massa de pão em casa. Então a gente faz a massa de pão, prepara com a farinha, com ovo e tal, coloca lá o fermento e deixa descansar. Depois de certo tempo, o que é que vai acontecer? Esse material, né, essa massa, ela vai fermentar, certo? Vai fermentar. A partir do momento, né, só fermentação. A partir do momento que a gente pega essa massa, trabalha ela e coloca no forno, por que que ela vai crescer? Ela vai crescer pelo processo de fermentação, né? A fermentação vai ser acelerada devido à temperatura, e na fermentação, o açúcar é consumido pelos micro-organismos, certo? Pela reação, o açúcar é consumido e transforma esse açúcar em álcool e gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico, ele tende a expandir, por isso que o pão cresce, por isso que o bolo cresce, porque ele tenta expandir, procurar espaço para poder sair. Quando você parte o pão, que tem aquele espaço vazio, é porque tinha gás ali dentro, certo? O álcool na forma gasosa, mais o gás carbônico, tá? E aí, como eles saíram para o meio ambiente e a massa, devido ao calor, endureceu, né? Ficou mais rígida, fica esse espaço vazio. No pão, no bolo, tá? Em qualquer situação de massa que a gente esteja trabalhando, tá? Então, o álcool, normalmente a gente encontra, né, em produção em massa, em grande quantidade, na forma de cana-de-açúcar, certo? Nós temos aqui a fórmula do etanol. O etanol é hidroxilo ligado a 2 carbonos, tá? Então, etanol ou álcool etílico, como a gente pode chamar. A fórmula molecular é essa daqui, C2H5OH, tá? Temperatura TF é temperatura de fusão, são as propriedades características físicas. Temperatura de fusão dele é menos 115 graus Celsius. O que é fusão? É a passagem do sólido para o líquido, certo? Como ele é um gás, certo? Nessa temperatura, aliás, é um sólido nessa temperatura, desculpa, é um sólido, certo? E a partir de menos 115, ele começa a derreter. Porque, normalmente, na temperatura ambiente, o álcool etílico, ele é líquido, ele está no estado líquido, tá bom? E a temperatura de ebulição, que é o TE, é de 78,5 graus Celsius, certo?
Aí a solubilidade em água é infinita. Por que é infinita? Porque ele é solúvel, o álcool ele é solúvel em água, tá bom? Então, continuando. É produzido a partir, como eu já falei, da fermentação da cana-de-açúcar, certo? Isso em grande escala, mas existem outras fermentações. E como é que acontece, né? A forma de produção, o que acontece? Então, a gente tem o caule da cana, que é o que é aproveitado, né? Ele é triturado em moendas, certo? É aquele caldo que a gente vê até no meio da rua, nas lojinhas vendendo. Só que aí, como é em grande quantidade, como vai ser produzido para a indústria, tem que ser uma moenda maior, tá? Então a gente vai moer esse caule e vai produzir o caldo, que é chamado de garapa, certo? Que tem alto teor de sacarose. O que é sacarose? Ele é um açúcar, certo? Então, vai ter um alto teor de açúcar, e esse açúcar, derivado do caldo de cana, é que vai ser a base, né, a matéria-prima para a produção de álcool, certo? Então, esse bagaço que foi triturado, ele não é jogado fora. Na maioria das indústrias, ou se não em todas, ele não é jogado fora, esse caldo, tá? O resto. Porque, assim, geralmente você pode dizer, triturou e jogou fora. Na indústria não é desperdiçado, porque para ser aquecido esse caldo, porque ele é levado ao fogo e é aquecido, tá? O que é que acontece? É utilizado para ser alimentado a caldeira fornos, né? Os fornos são alimentados e precisa de quê? De matéria-prima. Você não vai colocar, o cara não vai colocar madeira, vai estar cortando madeira para colocar. Então, todo esse bagaço que é gerado a partir desse material triturado, tá? Ele vai ser queimado para produzir o fogo necessário para o aquecimento, tá? Além de fornecer, dependendo da situação, dependendo do tipo de material, equipamento que a usina tenha, também vai fornecer energia elétrica. A gente tem como transformar o calor em energia elétrica. É possível fazer essa transformação também, né? Então, esse caldo ele é filtrado e passa por um processo de fermentação, certo? É adicionado, né, levedura. O que é levedura? Levedura são micro-organismos, certo? São fungos, em bactérias e fungos, em que nós temos sendo adicionados esses micro-organismos, certo? É o acetobacter, na verdade, são as bactérias acéticas. Não, aliás, desculpa, as bactérias fermentadoras. As acéticas é para produzir vinagre, tá? Então, as bactérias fermentadoras, elas são inseridas no caldo, certo? E, com isso, passa pelo processo de fermentação, tá? Após a fermentação, esse caldo, depois de fermentado, ele é bombeado em colunas de destilação. Então, vai passar por um processo de destilação. Por quê? Aumentou o teor alcoólico, né? Aumentou a quantidade de álcool. Esse álcool ele vai ser destilado, certo? Ou seja, vai ser aquecido para esse álcool evaporar e ser captado o álcool puro na outra extremidade do equipamento, tá certo? Então, esse álcool ele é retirado e é utilizado como transformado em álcool etílico, que é o álcool puro, tá bom? Então, existem outras situações, não é só do álcool, como eu já falei para você, da cana-de-açúcar, né? Tem outros países, como por exemplo os Estados Unidos, o álcool de lá, ele é produzido por extrato de milho, né? O milho, ele é triturado, faz todo o processo, só que em vez de ser com cana-de-açúcar, extrai através do milho. Mas pode ser de beterraba, de madeira, de frutas diversas, tá bom? Então, nós temos o álcool. Uma das utilidades para o álcool, ele é para produção de bebidas, diversos tipos de bebidas, com teor alcoólico diferenciado. Quando você olha num recipiente, aqui tem lá o teor alcoólico, significa dizer a quantidade de álcool que você vai ter lá, certo? Então, nós temos também uma classificação: bebidas destiladas e não destiladas.
tá? Tem essa classificação, essa diferença e que nós podemos fazer a respeito das bebidas, certo? Então, as bebidas destiladas e não destilada. Por exemplo, o vinho é uma bebida que não é destilada, tá certo? Já, por exemplo, o uísque, a cachaça são bebidas destiladas, certo? Cerveja é uma bebida não destilada, tá? Então tem essa diferença. Então, o excesso de álcool no sangue é um problema muito sério, não só por conta de problema social, né? Como esse bebê que a gente está vendo aí. Não é só por conta disso, mas é porque o sangue no corpo causa alterações e vai causar, além de problemas psicológicos, dependência, vai começar a atacar o fígado, né? Porque ele, ao invés de trabalhar, né, filtrando o sangue apenas com as substâncias normais, naturais que nós temos da nossa alimentação, da água e demais líquidos que nós consumimos, mas vai começar a filtrar, né, a retirar, a passar pelo seu interior álcool, certo? E esse álcool ele não é aproveitado pelo corpo, então ele é eliminado através do suor, através da urina, por exemplo. Não é à toa que, por exemplo, o pessoal vai para a festa, começa a beber, está dançando e começa a suar. Se passar a mão na pele e sentir o cheiro, você vai ver que está com um cheiro muito forte de álcool. Por quê? O suor, né, foi usado para eliminar o excesso de álcool que estava no corpo, tá? Então, a ingestão habitual de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis, né? Ao cérebro, ao coração, ao fígado, além de alterar comportamentos, né? Tem gente que é tranquila, né? Sociável, depois que bebe se transforma numa pessoa totalmente diferente. Quando isso é causado pelo excesso numa festa, numa confraternização, uma coisa assim, tá? Tem um determinado sentido, né? É algo que aconteceu momentaneamente. Quando isso passa a se repetir, aí vem justamente o caso de dependência, né? Aí as pessoas são classificadas como alcoólatras, né? São pessoas que têm o consumo constante. A pessoa passa a ficar dependente, tá? E aí tem que ter ajuda, né? Tem alcoólicos anônimos, tem que receber um tratamento, às vezes químico, porque tem que ficar tomando medicação, e psicológico, que é dado geralmente no AA, nos alcoólicos anônimos, né? Para que a pessoa consiga largar a dependência. E o problema do dependente é muito sério, porque afeta a família e causa muitos constrangimentos, tanto socialmente como na própria família, né? Então, o governo ele tem tentado diminuir, certo, a propaganda de bebidas, certo? Só que é um problema muito sério essa questão de publicidade, porque são grandes empresas, certo? São empresas que investem muito dinheiro, que compram muita propaganda, e acaba que não tem como restringir isso. Até mesmo que muitas eleições, muitos patrocínios vêm desse tipo de empresa, né, que produzem bebidas. E o que acontece é que acaba sendo considerado uma droga lícita, porque você tem drogas ilícitas e drogas lícitas. As ilícitas é que é proibido e que, se for pego, é preso, né? As lícitas é aquela que deveria também acontecer a mesma coisa, só que como não existe uma legislação do governo para restringir ou proibir, como o cigarro, a bebida, então ocorre o consumo, às vezes até desenfreados, né? E antes que eu esqueça, além disso, ainda tem outro problema, né? O álcool associado à direção. Esse, às vezes, é um dos maiores problemas, porque
acontece que quando você faz isso, quando você vê alguém fazendo isso, bebida e direção, não tem como combinar de jeito nenhum, tá? Porque você tem alterações psicológicas sérias. Então, senso de direção, senso a pessoa fica não consegue enxergar adequadamente, não consegue pensar adequadamente, os efeitos, né? A movimentação acaba sendo mais lenta, os reflexos diminuem. Então, isso associado a um automóvel, uma moto, né? Um carro, uma moto, isso passa a ser uma arma que já destruiu a vida de muitas pessoas, tanto de quem está dentro, certo, como de quem é atingido, de quem perde a vida por conta de pessoas irresponsáveis que fazem isso, tá? Então, continuando. Os efeitos no comportamento humano provocados por diferentes concentrações, quer dizer, diferentes quantidades de álcool no sangue. Então, por exemplo, sensação de bem-estar. Isso a pessoa consumindo até 0,05% de álcool. Então, sensação de bem-estar, visão dá uma reduzida e dá uma euforia. Já começa a ficar alegrinho, né? Feliz da vida. Aí, quando aumenta isso para 0,10%, tá? Eu acho que, na verdade, não é 0,10%, não, é 10%, tá? 5% você tem essa primeira reação. 10% não tem esse zero na frente, não, tá? 10% já vai ter uma deficiência de coordenação. Com 10% de álcool no sangue, você já vai ter aí problema de coordenação, uma confusão mental. 15% já vai ter uma grande quantidade, uma grande dificuldade de coordenação, né? E resposta de fatores externos, tá? 20% já vai ter depressão física e mental. É aquele bebê que fica lá caído, sentado, no meu fio, né? Chorando. Ela não vai voltar, meu Deus, ela me deixou. Pronto, é esse tipo de bebê, né? Causa depressão já física e mental. 30% a gente já consegue. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Umas têm maior resistência à bebida, outros têm menor resistência, tá? Então, com 30% aproximadamente, você já vai ter o cabo enrolando a língua, né? Vai ter aquela. Já vai começar a cantar as musiquinhas já enrolando a língua, certo? Então, a partir de 35% já vai começar a ter esse estupor, né? Começar a passar mal, né? Vomitar, ficar trêmulo, tá? Começa a passar mal a partir daí, certo? E já começa a entrar na glicose, a famosa glicose, né? É aqueles bebês que tem que tomar glicose para ver se dá um jeito. Mas é um problema sério quando chega a 45% de álcool no sangue. A pessoa entra, né, pode entrar em coma alcoólico, certo? Porque tem um teor muito alto de álcool no sangue. E acima de 45%, geralmente acontece a morte. Tá? A pessoa não chega num tal ponto que o organismo não consegue digerir, né, esse álcool e a pessoa acaba morrendo, tá? O bafômetro é um aparelho que é utilizado comumente pela polícia para poder detectar o teor alcoólico no sangue através da evaporação, né? Através da respiração, você tem um teor aproximado aí de álcool que está circulando no seu organismo, certo? Então, anteriormente, isso não era obrigado, certo? Mas as leis de trânsito estão se tornando cada vez mais rígidas para que possa se evitar tantas mortes no trânsito, tá? Então, no Brasil, o indivíduo que apresenta níveis de etanol superiores a 0,6, certo? 0,6%, é considerado incapaz de dirigir. Nesses casos, de acordo com a lei, o motorista será multado, sua habilitação será suspensa e pode ser até detido, com pena entre 6 a 3 anos, 6 meses a 3 anos. A lei vem se tornando cada vez mais rígida, né? Como eu disse para vocês. Anteriormente, o cara poderia simplesmente se recusar a fazer o bafômetro e pronto. Só que o policial ele não vai observar apenas isso. Ele vai ver a questão do comportamento dele, né? Das feições,
de como ele caminha. Então, vai ter outros atributos para que ele possa ser direcionado até uma delegacia, tá? Então, o metanol da madeira. Esse é um outro tipo de álcool. Nós vimos o etanol e esse é o metanol. O etanol, ele tem 2 carbonos. O metanol, ele só tem um, tá? Metanol, met, um carbono. Então, este álcool antigamente era produzido destilando madeira, né? Madeira a seco e na ausência de ar. Por isso que é conhecido como álcool de madeira. Hoje ele é produzido em escala industrial a partir do carvão e da água. E também a partir da cana-de-açúcar. É usado também é utilizado como combustível. Só que a diferença do etanol e do metanol é que o metanol é extremamente tóxico. É tanto que você não pode sequer nem pegar o etanol com a mão, sem uso de luva, de preferência até 2 luvas, porque ele causa problemas sérios à saúde, inclusive a morte, através do consumo, por exemplo, de metanol, tá? A fórmula nós temos aqui, ó, a hidroxila ligada a um carbono, tá? Temperatura de fusão dele, né? Do estado sólido para o estado líquido é menos 97 graus Celsius. Temperatura de ebulição, que é do líquido para o gasoso, é menor do que a do etanol, porque também o composto é menor, tá? A estrutura é menor, é 64,7 e tem alta solubilidade em água, né? Solúvel em água. O álcool combustível, né? É um produto renovável, limpo, certo? Que contribui para a redução do efeito estufa e diminui substancialmente a poluição do ar, minimizando seus impactos na saúde pública. Porque a quantidade de gás carbônico que é liberado pela queima do álcool é muito menor do que a quantidade de gás carbônico liberado pela gasolina. Então, entre álcool e gasolina, o álcool tem uma carga poluidora muito menor do que a da gasolina, ok? Então, benefícios do álcool: diminuição da poluição do ar, né? Combustível renovável e reduz a dependência internacional, porque o Brasil é um dos grandes produtores de álcool, né? Então, o consumo interno, ele produz muito, como ele consome muito álcool. Enquanto que se a gente continuasse consumindo muita gasolina, como tem outros países que a maioria é através da gasolina, certo? A gasolina, nós temos o petróleo que é produzido no Brasil, mas não atende à demanda, tá? Então tem muito combustível, muita gasolina e derivados do petróleo que vem de fora, que não é produzido aqui, o que encarece muito o valor, tá? Na verdade, o preço do álcool ele deveria ser muito menor do que já é, comparado com a gasolina, já que é uma produção nacional, tá? Então, benefício do álcool no Brasil ainda: coprodução de eletricidade a custo baixo, utilização de uma infraestrutura já existente, certo? Porque é a mesma estrutura que produz açúcar. Então, a estrutura que serve para produzir açúcar serve para produzir o álcool. E, geralmente, a empresa, né, as indústrias que produz o álcool, ele produz álcool e açúcar, produz os dois. Então, a estrutura já existe. Ele está produzindo, está tendo um produto a mais, né? Disponibilidade de 2 combustíveis distintos, quer dizer, você tem, no Brasil, em larga escala, álcool e gasolina. Isso facilita muito, porque aí o cliente, ele pode, né? O consumidor, ele pode escolher através do carro flex, se ele quer colocar um ou outro combustível, vai depender do valor, né? Que vai ser um custo menor para ele. O mercado estratégico frente ao mercado futuro do petróleo, quer dizer, o petróleo é um combustível que ele é limitado, tá? Existe um limite. No futuro, o petróleo não vai existir, porque é uma extração. Enquanto que o álcool, não, o álcool ele é plantado, né? A cana-de-açúcar é plantada, e através da cana-de-açúcar você produz o álcool. Então, é um recurso renovável.
enquanto que um petróleo é um recurso não renovável. Precisa aí de milhões de anos para que você tenha na natureza a produção de petróleo, tá? O Brasil, ele domina, né, em grande escala a tecnologia da produção do álcool. E, além disso, tem a exportação tanto do álcool como da tecnologia que é constituída para a produção de álcool, tá? Então, isso é de grandes benefícios para o Brasil. Além disso, redução da dependência internacional, eu já falei em relação ao petróleo, né? A gasolina e os demais derivados do petróleo. Geração de emprego, porque aí produção de álcool em grande escala gera emprego, como outra empresa qualquer, certo? O Nordeste é um dos grandes produtores de álcool, então faz com que o desenvolvimento nordestino ele se torne bem maior, né, comparado com outras regiões, porque é um grande produtor de cana-de-açúcar, certo? Retém o homem no campo, porque se você tem produção da cana-de-açúcar, então precisa de gente trabalhando no campo, tá? Então tem emprego e o morador do campo ele não precisa se deslocar para a cidade para trabalhar em qualquer outra função. Ele pode tanto ter a sua produção como trabalhar numa grande empresa, né? E além de uma posição favorável frente a futuros acordos de não agressão ao meio ambiente, já que ele tem a produção, né, de álcool e é renovável, né? E fora que tem uma menor emissão de poluentes com o chumbo, já que você encontra o chumbo na gasolina, tá? Então, emissão de poluentes pelo escapamento, nós temos o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é um grande poluidor, ele é tóxico e ele não é reaproveitável. Porque quando é CO2, né, dióxido de carbono, acontece o seguinte, os vegetais, eles vão absorver o gás carbônico na sua fotossíntese, né? Os vegetais, as algas, né? Mas só que o monóxido de carbono, ele não é absorvido, tá? E ele é liberado justamente através da liberação do consumo de gasolina. No álcool, não. Tá? No álcool é CO2. Tá? Então, no Brasil, o uso intenso do álcool restringe a emissão de poluentes da crescente frota de veículos, principalmente do monóxido de carbono, óxido de enxofre e compostos orgânicos tóxicos, como benzeno e compostos de chumbo. Todos esses, monóxido de carbono, óxido de enxofre, certo? Benzeno, compostos à base de chumbo, tudo isso você encontra na gasolina, enquanto que no álcool você não vai encontrar isso aqui, tá bom? Apesar de ser lembrado como resposta do Brasil às crises do petróleo, o álcool anidro era usado nos anos 30 como aditivo da gasolina brasileira. O que é álcool anidro? Álcool anidro significa que é álcool sem água, é álcool puro, certo? Então, o álcool era usado, né, como aditivo na gasolina desde os anos 30, mas hoje em dia ainda é usado o álcool na gasolina como forma de diminuir os efeitos e como forma de também ser um atributo do governo, digamos assim, uma estratégia para que não só o álcool existe na forma pura de combustível, mas possa ser misturado à gasolina para baratear também a gasolina. Também tem esse princípio. Só que existe uma quantidade máxima, tá? O máximo que pode ser misturado é 20% de álcool na gasolina. Acima disso é considerado adulteração. Na busca da autonomia energética, o país desenvolveu o Programa Nacional de Álcool e o pioneiro carro a álcool. Então, carro a álcool é produção nacional, tá, no Brasil. Estavam lançadas as raízes de uma capacidade instalada de produção anual de 16 bilhões de litros de álcool, certo? Equivalente aí a mais ou menos 84 milhões de barris de petróleo ano, tá? O Brasil produz em torno de 10,4 bilhões de litros de álcool por ano e cerca de 62% é produzido em São Paulo.
certo? Uma outra grande parte é no Nordeste, tá? Inicialmente, o Nordeste era um dos maiores produtores, uma das regiões de maior produção de álcool, certo? Devido à plantação. Só que foi se deslocando pelo país a produção alcoólica e aí o São Paulo acabou abarcando a maior produção, tá? Do Brasil. Então, as aplicações. Onde é que nós utilizamos os diversos tipos de álcool? Nós temos, é usado como solvente, tá? Para tintas e vernizes, perfumes, também usado em muitas reações industriais. Matéria-prima para produção de polímeros, né? Plásticos diversos, formol e como a fórmica, né? O formol é um tipo de álcool, certo? É um tipo de álcool formol e é utilizado para fórmica. O Brasil utiliza o metanol como combustível para carros, né, a álcool, e como aditivo da gasolina, em substituição ao etanol. Então, ao invés de utilizar, em muitos casos, o etanol junto com a gasolina, eles colocam metanol, tá? Que é um álcool de menor peso molecular. Sua utilização como combustível apresenta alguns inconvenientes, como a grande capacidade de corrosão de aços e grande toxicidade, certo? E isso eu estou falando em relação ao metanol, tá? O metanol tem uma toxicidade muito alta, então por isso que tem que ter uns determinados cuidados. E por que é que você tem a corrosão? Porque o álcool, ele possui a possibilidade de ser solúvel em água, tá? Então tem uma grande quantidade de água ali presente também. E na sua combustão libera a água. E a água faz com que a ferrugem, né, seja acelerada, a corrosão seja acelerada. Ok? Então essa parte aqui nós concluímos inicialmente. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira parte, pessoal?